Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um pro desafio Fuxicando sobre Chiquilites que eu realizo lá no Livros e Fuxicos. Esse mês, o livro que eu escolhi ler para o desafio foi o Anexos, da Rainbow Rowell, que era um livro que eu já queria ler há muito tempo. Inicialmente, eu tinha escolhido esse livro para ler para cumprir o tópico ler um chiquilite que seja escrito em formato de mensagens, e-mails, cartas, enfim. Acontece que quando eu comecei a ler, eu vi que, na verdade, ele não é inteiro escrito em formato de e-mails. Ele tem alguns capítulos que são. Então eu preferi trocar e botar isso aqui em outra categoria. Se você leu Anexos pra cumprir essa categoria, não tem problema. Inclusive porque no blog, lá no Livros e Fuxicos, eu dei dica desse daqui como formato de e-mails, mensagens e tal. Então não tem problema, podem continuar lendo pra esse item que fui eu que resolvi trocar. E aí eu fiquei pensando, né, ah, meu Deus, que item que eu vou ler e tal, e eu acabei decidindo cumprir ou ler um livro de um autor best-seller. Então, a Rainbow Rowell é uma autora best-seller, tá aqui inclusive na capa. Além disso, eu descobri que esse livro ele poderia se encaixar em mais outras duas categorias. Um chiquilite escrito em terceira pessoa, porque como eu falei, então ele não é apenas escrito em formato de cartas, e-mails, enfim. Os capítulos em que a gente tem uma narrativa, essa narrativa é em terceira pessoa. E ele poderia se encaixar também em ler um Led Lit, que é um chiquilite protagonizado por um homem. Porque essa narrativa em terceira pessoa é pela perspectiva do Lincoln, o personagem que tá aqui. O Anexos, então, ele vai trazer a história da Beth, da Jennifer e do Lincoln. Essas três personagens trabalham num jornal. E o Lincoln, ele faz parte da área de TI dali, do jornal, a parte de segurança. E a função dele é ler o e-mail de todos os funcionários para ver se algum deles está desrespeitando as regras de uso da internet do jornal. E aí, é claro que ele não lê todos os e-mails. Ele criou lá algumas sinalizações que se as pessoas utilizarem um daqueles filtros, né, uma daquelas palavras, ela cai no filtro criado pelo Lincoln, e aí ele tem que ver se o e-mail realmente desrespeitou ou se foi só um engano. E acontece que os e-mails da Beth e da Jennifer caem toda hora nesse filtro do Lincoln, porque elas dão muito alertas, né, de coisas que não podem ser feitas, porque elas utilizam o e-mail de forma pessoal, então elas conversam entre elas através daquele e-mail. E ele deveria ter alertado as duas, deveria ter emitido ali um aviso para elas, né, de que elas não poderiam fazer aquilo, só que ele acaba não fazendo, porque ele gosta de ler o e-mail delas. Na verdade, não é que ele gosta de ler o e-mail delas, ele começa a se envolver com elas, ele gosta delas. E ele cada vez mais, na verdade, ele vai se interessando pela personagem da Beth. E aí quando ele vê, ele já tá envolvido, ele não pode avisar do e-mail delas, porque senão ele não vai mais conseguir saber sobre elas. E ele também não pode fazer nada, por exemplo, no sentido de querer conhecer as duas, porque o que ele vai falar? Como que ele vai explicar pra elas? Ele não pode não contar que ele praticamente já sabe tudo da vida das duas. E por meio disso tudo, a Rainbow Rowell vai desenvolvendo a história de uma forma muito gostosa, muito divertida. Os e-mails trocados pela Beth e pela Jennifer são hilários. Eu me peguei rindo alto várias vezes. E ao mesmo tempo em que tudo é muito divertido, ele também tem um leve toque, de certa forma, melancólico no fundo, que é característico aí dessas três personagens. As três personagens, elas estão em busca de lutar contra conflitos que elas trazem. Todas elas têm ali uma sensação de que elas falham em alguns aspectos ou têm suas próprias preocupações. A Jennifer, por exemplo, ela tá em meio ali a um casamento meio que dos sonhos, né, no sentido de que ela e o marido se dão super bem, só que o marido dela é louco pra ter filho e ela fica desesperada só de pensar nessa hipótese. Então esse é um conflito que ela precisa lidar, a questão da maternidade. A Beth, ela tá em meio a um relacionamento que já dura ali 8 anos, mas esse relacionamento só faz com que ela se sinta cada vez mais pra baixo, pra baixo, pra baixo. Então ela também tem que lidar com essas questões, esse próprio relacionamento ali, porque ela não sabe o que fazer. Tem horas que ela acha que é maravilhoso, tem horas que ela acha que não, ela não sabe como lidar com isso.
E o Lincoln, que desde a época da faculdade ele sofreu uma desilusão amorosa muito grande e desde então ele é uma pessoa solitária, ele praticamente não sai para conhecer novas pessoas, ele fica muito ali perdido no próprio universo dele do trabalho, ele tem os amigos dele que jogam RPG e que acaba sendo meio que a única distração dele, e ele vive nesse mundinho, ele ainda mora com a mãe, e ele não consegue realmente sair daquele mundo dele, a vida dele é toda muito fechada, e ele também tem que lidar com tudo isso. E é muito gostoso ver como a Rainbow Rowell, ela trabalha cada um desses aspectos, como a gente vai vendo a evolução das personagens, e mais ainda, é mais incrível a gente ver essa evolução da Beth e da Jennifer, porque só o que a gente tem delas é a troca de e-mail que elas fazem. Então tudo aquilo que a gente sabe delas é aquilo que o Lincoln também sabe delas. Por isso também que eu me arrisco a dizer que talvez, né, o protagonista aqui, se fosse pra tirar um, seria ele. Porque se não fosse aquilo que ele lê delas, a gente também não leria. Quem tem ali uma perspectiva, uma voz narrativa, é ele. E eu achei isso tudo muito incrível, porque realmente a gente tem pouco sobre elas e ainda assim a gente consegue saber muito, entender muita coisa delas, mesmo aquilo que talvez não esteja escrito. E, enfim, a Rainbow Rowell foi incrível em desenvolver essa história. E não só ela trabalhou essas questões das personagens, como ela também criou um romance aqui delicioso. Então, ao final, foi impossível eu não suspirar, eu não ficar feliz pelas personagens. A cena que ela fez aqui de romance ficou linda, ficou realmente, assim, cheia de suspiros, de fofura. E, enfim, ela foi muito feliz na maneira de como ela desenvolveu a história. Esse aqui foi o primeiro livro dela e ela já começou, assim, arrasando, arrebentando, porque foi realmente uma excelente leitura e que se vocês ainda não leram, eu recomendo muito pra vocês. Eu ainda gostei, acho que mais de Ligações do que de Anexos, porque eu gostei muito da história de Ligações, mas ainda assim eu adorei esse aqui também. Eu achei talvez esse aqui até um pouco mais divertido do que o Ligações. E, enfim, amei a leitura, recomendo pra vocês de olhos fechados. Contem pra mim o que vocês leram esse mês, se vocês já leram Anexos ou não, se vocês querem ler, enfim, deixem os comentários aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, aproveite pra deixar o seu curtir e ajudar na divulgação. Se você gostou mais ainda, então se inscreva aqui no canal pra aproveitar e receber as próximas novidades. Acompanhe o blog também nas outras redes sociais, todos os links delas estão no box de informação aqui embaixo. Beijos a todos e até o próximo vídeo.